Cada ser humano nasceu com o seu jeito, as suas características, a sua cultura. E cada um tem a sua forma de pensar. Normalmente isso é baseado naquilo que já vivemos, aprendemos e que fomos orientados. Então, nem sempre a forma de pensar é a mesma do próximo, do outro. Quantas vezes você já teve em situação em que você não concordava? Provavelmente diversas vezes. Porém, todas essas vezes que você não concordava, como que você reagia? Bem, cada um tem uma atitude, um jeito. Mas, de todas as formas, quando não se concorda, quando a gente não concorda com aquela atitude, com aquele pensamento, como é que você age? Você respeita o ponto de vista da outra pessoa ou você quer impor o seu jeito? Bem, se não há respeito, então vem a carne, ou seja, a sua vontade, o seu jeito. E aí é que entra a cobiça. Uma outra obra da carne que tem tudo a ver com a cobiça é a dissensão. Você sabe o que significa dissensão? Falta de entendimento, divergência de opiniões entre duas ou mais pessoas. E por aí vêm as disputas, conflitos, desavenças, discrepâncias, divergências e oposições. Quantas pessoas alimentam dentro de si uma oposição a uma ordem, a uma orientação? Quantas têm a sua própria opinião e se tornam pessoas difíceis de lidar, porque não se sujeitam à ordem e nem à disciplina daquilo que é certo a fazer? É assim que a dissensão cria um problema para a pessoa, porque ela não respeita, não se sujeita, não obedece, não aceita. Ou seja, quer fazer as coisas do seu jeito, independentemente da ordem, da orientação, da disciplina, do que é justo. Tem muita gente que age dessa forma, especialmente quando se diz a disciplina. Não querem aprender, não querem sujeitar-se, não querem iniciar desde o início para aprender a forma correta de agir. Querem se vitimizar, querem ser compreendido e etc. E isso com o que é injusto. A coisa é muito grave. E normalmente quando essas pessoas estão assim em discordância, em dissensões, elas querem semear contendas, elas querem semear esse mal, esses maus olhos que ela está tendo a outras pessoas. Pense sobre isso e de repente você se encaixa nessa situação atualmente. Você tem sido uma pessoa inflexível, orgulhosa, uma pessoa prepotente, sabe? Difícil de lidar, sabe? E isso já mostra, aparece com vários fatores que têm acontecido na sua vida. É com o marido, é com a esposa, é com o filho, é com o patrão, é com o empregado. Você tem visto. Engraçado que muita gente não repara. As pessoas reparam mais os erros dos outros, mas elas não observam os seus próprios erros. E continuam sofrendo por causa disso. Bem, vamos a uma trilha musical e voltamos após essa música. Enquanto isso, pense sobre você e encare a sua realidade para que você possa buscar arrependimento em Deus.
Eu me lembro de mim mesma quando, diversas vezes, quando na minha mente eu discordava de alguma coisa. E quando houve isso, eu tive que detectar aquela forma de pensar estava impondo o meu jeito. Respeitar a pessoa. Entender que muitas das vezes, não só a minha maneira de pensar, mas como também, às vezes a pessoa ainda não entendeu, não passou por situações em que ensinasse a mudar. Isso é um respeito. E Deus faz isso com todos nós. Ele conhece a gente, Ele sabe tudo. E muitas das vezes a nossa persistência, os nossos erros contínuos tem sido porque a gente não entendeu ainda. Então a gente vive cometendo aquele mesmo erro. Até que Deus permite a gente passar por situações em que a gente tem que parar, a gente tem que avaliar, e situações que nos levam a reflexionar. E aí é que entra a nossa busca para entender o que está de errado conosco. Não foi uma vez, foram várias vezes. Sabe, se você não perceber os seus erros, você vai ser vítima de cometer os erros a seguir. Ou seja, você vai estar sendo escravizado por um pensamento que você tem. E na verdade, nós seres humanos somos falhos e nós precisamos, é uma necessidade nossa, ser humildes. Nós precisamos dessa arma de humildade para que a gente possa encarar nossa realidade e acertar os nossos erros que estamos cometendo, corrigi-los. Graças a Deus que quem é batizado com o Espírito Santo tem esse poder de ser flexível, maleável. Claro que o Espírito Santo, ele está sujeito ao espírito da pessoa. Se a pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela quer impor a sua vontade, não quer aprender, não quer aceitar a voz de Deus, o Espírito Santo vai respeitá-la. Ou seja, eu e você precisamos avaliar cada obra. A obra é que se materializou, é que manifestou, ficou evidente na nossa vida e que muitas das vezes nós deixamos passar desapercebido. Não. Como disse uma pessoa que eu conheço, que ela fala assim, não. Não, a gente não podemos ter essa fé emotiva. Temos que raciocinar. Temos que ver os fatores da nossa vida, os fatos, para que então tomamos a nossa responsabilidade de tomar medidas em prol daqueles fatos que têm acontecido, que têm surgido na nossa vida. Mas, claro, se você quer se colocar como orgulhoso, inflexível, você sabe que dissensão é porque pensa de uma forma diferente. Quantas vezes eu pensava de uma forma e Deus me mostrou que a minha forma de pensar estava errada. Ou seja, nem tudo que eu penso, eu tenho que confiar no que eu penso. Eu tenho que avaliar com o que é certo, o que é justo. E isso só a fé inteligente, só quando eu procuro, quando eu quero ver. Calma aí, Viviane, deixa eu ver o que está acontecendo. E aí eu faço uma avaliação, isso dentro de mim. E isso acontece muito quando você medita. Quando você vai orar, por exemplo, você fala daquilo que você tem observado. Agora imagina você. Você ora sem perceber nada
dos fatos que têm acontecido e repetidamente, coisas que têm sido manifestadas, quer dizer, evidentes na sua vida e que você não percebe, você está assim, cabeça no ar, comete os erros e você não percebe, ou seja, causa dores, causa conflitos e você não vê nada de errar, você não se incomoda com isso, ou seja, você literalmente não está vigiando e você vai deixar a sua carne prevalecer e você vai apoiá-la porque você não vai entender que você está vivendo na carne se você não fizer essa avaliação. Meu amigo, minha amiga, você vai ser um autêntico religioso dentro da igreja ou fora da igreja. Você precisa raciocinar. Então, seja realista. A Bíblia fala isso, porque as obras da carne são manifestas, ou seja, estão evidentes, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, tudo tem a ver entre você e uma outra pessoa. Olha só. Pelejas, dissensões e tem mais. Nós vamos abordar mais nos próximos dias. Fique atento.